Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, torcida vascaína. Se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral aqui pra gente. Deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal Vasco em Família e tá sempre por aqui pra gente trocar aquela ideia, você comentando aqui nos vídeos, sempre respondo geral e a opinião de vocês aqui é muito importante e deixa aquele like também pra fortalecer o canal. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição, eu faço parte do canal lá também. Hoje a gente vai ter uma live aí às 6h30 para falar do jogo de ontem aí, Vasco e Brusque. Então Vascaíno, ajuda Vascaíno, se inscreve lá no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Bora pro vídeo? Hoje a gente vai falar aí, quero aí trocar essa ideia com vocês. Será que o elenco do Vasco tá rachado? Ontem na comemoração do gol do Cano, só foi ali o Sarrafiori, o Galaça, o resto do time não foi. Vamos falar sobre isso, quero a opinião de vocês. Vamos trazer aí a repercussão da atuação do Vasco, né? A Força Jovem ontem fez uma postagem no Instagram. Vamos trazer um jornalista aqui também. Ele acha ali que o Marcelo Cabo não consegue dar um padrão ao time. Vamos falar sobre isso também. E vamos trazer aí a verdade sobre essa situação aí do STJ. Vamos falar a verdade, ontem eu fiz aí um corte na live do Pega na Geral, do Walter Brito, e aí eu vou colocar aqui pra vocês esclarecendo tudo. O que tem de verdade é o que eu vou trazer aqui. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, torcida vascaína. Eu sempre digo aqui pra vocês que aqui é um canal de torcedor, né? Eu sou apenas um torcedor vascaíno, apaixonado por esse clube e gosto de trocar essa ideia com vocês. Então, pego alguns aí temas de outros canais também pra trazer aqui e a gente trocar aquela ideia aí nos comentários. Então, ontem, no canal do Léo, lá na torcida vascaíno, eles levantaram ali a possibilidade do elenco do Vasco estar rachado, né, devido à comemoração, num jogo bem complicado, difícil, onde o Vasco não estava jogando tão bem, o Cano fez o gol e apenas, né, levantou ali a bandeira e apenas o Sarrafiori e o Galaça foram comemorar com o Germancano. Então eu queria saber a opinião de vocês, se realmente o elenco tá rachado nesse sentido. É bem estranho, né, um jogo bem complicado, bem difícil, só os dois ali comemorando com o Cano. O Leandro Castan também se posicionando em relação a isso. Ontem ele postou ali um texto bíblico. Hoje também está aqui na Net Vasco, né? Eles destacam aqui a matéria que o seguinte, Leandro Castan também faz uma postagem. Vou botar aqui para vocês o print. Então, glória a Deus por essa vitória hoje. Sempre respeitei e respeitarei a todos. E aí embaixo tem vários jogadores ali, né, comentando a postagem do Castan, o Ulisses, o Peck, o Caio Tenório, o Matheus, dando força ali pro Castan. Então eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido, se vocês acham ali que o elenco realmente está rachado, que não houve ali o apoio no gol do Germancano, deveriam todo mundo comemorar. Isso é muito preocupante no sentido que a gente já não está jogando bem. Imagine se o elenco ali não correr pelo outro. Me preocupa muito essa situação. Então, quero saber a opinião de vocês nesse sentido, se vocês acharam também, se vocês veem dessa forma, se ali aquela comemoração do Germancano e somente o Sarrafiori, o Galaça, indo ali comemorar com ele, é de se estranhar. No segundo gol, você vê que todo mundo foi comemorar, inclusive o Germancano, eu vi dessa forma. O Germancano também foi comemorar no gol do Léo Matos, um gol importante, onde fez o Vasco ser o 6º lugar do campeonato, com 10 pontos, próximo ali da zona de classificação. Então eu quero saber a opinião de vocês, se vocês veem dessa forma também. O elenco tá rachado? Isso é preocupante, quero trocar essa ideia com vocês. O próximo assunto aqui, a gente vai trazer em relação ao Marcelo Cabo. Mais uma vitória, feliz pelos 3 pontos, mas mais uma atuação deprimente, posso dizer assim? Vocês concordam comigo? Uma atuação ridícula, vamos dizer assim. Todo poderoso Brusque, a gente tem aquela dificuldade toda para apresentar um bom futebol e para ganhar, né, convencendo, e mais uma vez a gente deixa a desejar nesse sentido. Feliz pelos 3 pontos, mas realmente o Vasco vem muito mal, apresentando um futebol patético. E aí que entra esses dois questionamentos aqui, essas duas opiniões que eu vou trazer aqui para vocês, do Gilmar Ferreira e da Força Jovem. E aí o meu questionamento é propriamente com a torcida do Vasco em geral.
A gente viu no início, eu acho que o YouTube hoje, ele é a principal fonte de informação, de trocar ideia do vascaíno, a gente tem sempre aqui trocando essa ideia, e a gente via aí muitos canais de uma maneira passando pano para atuação. Eu não vou nem falar de gestão, de política aqui não, é futebol apenas que eu vou tocar nesse assunto no vídeo de hoje. E a gente via o Vasco muito mal no Campeonato Carioca, não jogando bem contra times como Nova Iguaçu, Boa Vista, Madureira, e mesmo assim tinha uma tentativa de muitos torcedores aqui no YouTube, né, jornalistas, que o Vasco está num caminho certo, o Vasco está melhorando, o Vasco é um time melhor do que do ano passado, e realmente talvez se tivesse uma união da torcida, aqui todos nós criticando a gestão, as atuações do Marcelo Cabo, talvez teriam ido no mercado e trazer jogadores realmente que poderiam somar. Por exemplo, do Carioca pra cá, eu lembro aqui de 2 reforços, você pode me lembrar aí também, Sarrafiori e Daniel Amorim. Depois do Carioca. E Michel, né? Porra, pera aí. Não são jogadores que vão fazer a diferença do que a gente estava apresentando no Carioca, por exemplo. Então, bora lá. Tá aqui o Gilmar Ferreira, mostrar o print aí pra vocês. E tá aqui, a cada dia mais visível a incapacidade de Marcelo Cabo em dar a este time do Vasco um mínimo de equilíbrio. Se perde nas escolhas, não consegue corrigir os erros de posicionamento e demora a tomar decisões. A sofrida vitória não esconde a necessidade de o Cabo rever os seus conceitos. Tá aí, família vascaína, deixa a sua opinião se você concorda aqui com o Gilmar Ferreira. E também a Força Jovem aqui botou no Instagram dele lá, fim de jogo, né? Vitória aí por 2-1 sobre o Brusque. Mas tá aqui, ó, não estamos satisfeitos. Em mais um jogo apático e sem padrão tático algum, o Vasco venceu o Brusque por 2-1 em São Januário com um gol no final do jogo. Então é isso aí, família vascaína. O Vasco não consegue convencer, mas desde o início do ano tá assim. E agora que a gente tá preocupado, talvez se a gente tivesse cobrado todo mundo junto, a torcida vascaína toda unida, cobrando essa má atuação que o Vasco vem tendo, talvez os reforços poderiam chegar, não sei. Mas como teve ali um momento de, vamos acreditar, é o Carioca, calma, o time tá pegando uma forma, tá treinando e vai melhorar, e tá aí o que aconteceu. Realmente está muito complicado as atuações do Vasco e sim, precisa de reforços o mais rápido possível. Família vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo de hoje, né, eu fiquei uma semana aí sem poder postar vídeo, nem acompanhei direito essa situação aí do processo no STJ, né, do Walter Brito, mas ontem fiz questão de acompanhar a live dele para ficar aí sabendo dessa situação toda, né, porque muitos canais estavam ali, Levin presidente essa semana, a gente vê aí o tempo todo, a gente quer sim o Levin como presidente do Vasco, Projeto Somamos, a gente vê essa ideia do Projeto Somamos ser implementado no Vasco, a gente espera um Vasco melhor do que a gente está vendo aí. Principalmente, cara, eu vejo assim, investimento no futebol. O Vasco precisa investir no futebol, gastar dinheiro mesmo, contratar bons jogadores, porque esse negócio de austeridade aí já dá um pé no saco, a gente só pega resto, só refugo, e a gente vem tendo dificuldade aí. Caímos ano passado e esse ano aí, olha o sufoco que tá a gente disputando a Série B. Então a gente vê sim no Projeto Somamos aí uma possibilidade de conseguir ali os investimentos e se contratar muito melhor. Claro, estruturar o Vasco de uma maneira que a gente possa investir no futebol e aí sim viver dias de glórias novamente. Então aí eu vou trazer aí um corte da live lá do Pega na Geral, do Walter Brito, onde ele explica ali toda a verdade, né? O que vem dizendo por o Levin pode ser presidente essa semana, isso ou aquilo, cara, nada disso é verdade. Quer saber de toda a verdade? Acompanha esse trecho da live, que aí ele explica tudo direitinho pra gente ter. Claro que a gente tem esperança no Levin esse ano, mas a gente não pode achar que vai ser nessa semana ou na outra, porque nem o Walter Brito, ele sabe disso e ele explica aqui em cada detalhe, se liga só. Quando o doutor Ricardo Cuevas extingue a cautelar que foi proposta pelo inominável Lorde das Trevas, o senhor Mussa, quando ele extingue, isso transita em julgado. O Lorde das Trevas não recorre. Não recorre, ninguém recorre. Transitou em julgado. Então, isso fez coisa julgada. É imutável. Só que vamos pensar uma coisa. Essa decisão que ficou imutável, que transitou em julgada, que está mais do que concreta, qual o efeito que ela gerou? Zero. Porque ela extinguiu a decisão do presidente
que suspendeu a decisão do desembargador Camilo Rulieri e permitiu a eleição do dia 14, mas qual é o efeito que ela gerou? Zero. Porque ela foi desrespeitada pelo TJ do Rio, que quando foi julgar os agravos, 20 dias depois, validou a eleição do dia 14, que não tinha mais suporte fático para existir. Porque o que dava sobrevida a ela era a decisão do presidente que foi extinta. Aí nós estamos vivendo um absurdo tão grande que a decisão que foi extinta produz efeitos até hoje. Quer dizer, a decisão que foi extinta está produzindo efeitos. E a decisão do ministro relator não produz nenhum efeito. O efeito dela é zero. Então, nós entramos com a reclamação ao STJ, dizendo o seguinte: olha, ministro, a sua decisão não produziu efeito, não foi respeitada. O Tribunal de Justiça do Rio não respeitou. Ele validou uma eleição que não poderia ser validada. Então, essa é a nossa argumentação, apenas isso. Então, nossa ação é contra a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porque ela toma a decisão que afronta uma decisão do Tribunal Superior, no nosso entender. Nós levamos isso ao ministro Ricardo Cuevas. O ministro Ricardo Cuevas, eu liguei para a assessoria dele na terça-feira, e liguei para a assessoria para falar com a secretária que eu queria marcar uma audiência com ele. Hoje em dia, com esse negócio da Covid, está tudo sendo virtual e seria fácil fazer. E ela me deu a seguinte informação, isso ela me falou, que o ministro, na terça-feira, que o ministro estaria já iniciando os procedimentos para entrar em recesso, que começa agora em 1º de julho, e que ele tinha fechado a agenda para atender os advogados. E aí me perguntou qual era o processo. Quando eu disse o número, ela falou: é o do Vasco. Eu falei: é o do Vasco. Ela: poxa, o do Vasco está cheio de e-mails aqui. Só que essa decisão já está pronta, me disse ela na terça-feira. Isso foi o que ela disse. A decisão já está pronta. Eu falei: tá bom. Obviamente ela não ia me dizer o teor da decisão, até porque a qualquer momento o ministro pode mudar a decisão. Isso foi na terça. Quando eu acabei essa ligação, me liga um número do exterior, era o tal de um rapaz chamado um vascaíno aí que tem um programa aí de YouTube, que é muito seguido aí, tem 300, Mário Coelho. Aí o Mário Coelho se apresentou e eu contei exatamente, e ele queria que eu gravasse um vídeo para ele explicando a ação. E eu contei exatamente isso para ele. Eu falei: não adianta eu gravar um vídeo, porque daqui a pouco pode sair uma decisão. Ele aí falou para todo mundo que ele tinha uma informação secreta lá dentro do STJ, que a decisão estava pronta, e isso se espalhou. Mas o fato que aconteceu foi exatamente esse. Como a gente aqui não fica tentando criar factoide para ganhar like, não que ele tenha feito isso, eu estou falando que nós não fazemos. Nós não somos melhores do que ele, do que ninguém. Nós só somos diferentes, temos outra postura. Então, ele veio com isso as pessoas começaram a falar várias coisas, mas o que tem de fato é isso. Nós estamos aguardando ainda a posição do ministro do STJ, que ainda não foi publicada, apesar da assessoria ter dado a informação de que estaria pronta desde terça-feira. Mas, obviamente, ele pode mudar de estratégia. Então, eu não tenho noção do que está acontecendo e do que pensa o ministro do STJ. Ele tem 4 possibilidades. A primeira possibilidade é ele dizer que ele não entende que caiba uma reclamação nesse caso. Ele pode dizer: olha, eu acho que esse caso não se enquadra à reclamação.
e indeferir de plano, não entrar no mérito. Ele pode me conceder a liminar e suspender o resultado que deu vida à eleição do dia 14. Ele pode dizer que ele só vai analisar o meu pedido de liminar depois que ele ouvir a parte interessada, a parte ré, que no caso é a primeira Câmara a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e ele pode negar a liminar. Olha, nego a liminar, mas quero ainda entrar no mérito do processo, ouvir as partes e tudo. Então, ele tem várias alternativas. O que ele vai fazer, eu não faço a menor ideia. Eu, se fosse ele, me concederia liminar. Eu não faço a menor ideia. Mas o fato é isso, não há nenhum indicativo, eu não consegui conversar com o ministro eles normalmente atendem com o maior cuidado, até porque é uma obrigação do ministro atender os advogados, dos juízes, ministros e desembargadores, eles sempre atendem, ele deve estar realmente com esse projeto aí, fechou a agenda. O que eu posso dizer é o seguinte: o ministro Ricardo Cuevas é um ministro muito, muito técnico, muito sério. O currículo do ministro Ricardo Cuevas é um currículo digno de um ministro do STJ e do STF. É um homem com formação rara jurídica. E eu não vou mudar minha opinião se ele negar meu pedido. Ele vai continuar sendo, tecnicamente, um sujeito admirável, de um currículo admirável. Então, o que resta é esperar. Não tem outro que defende a ação que foi a decisão do STJ. Porque a decisão dada pelo presidente do STJ não é uma questão de entendimento jurídico, é uma questão de caráter. Você achar que aquela decisão teve fundamento jurídico é falta de caráter. Eu não vou conviver com isso, eu não convivo com quem defende isso. Porque não é uma questão de opinião, isso foge da questão de opinião. Isso é uma questão muito mais profunda. Então, meus amigos, o que eu tenho é o seguinte: vamos aguardar. Porque está chegando aí o recesso, de repente, ele está esperando. Eu não sei o que o ministro Ricardo Cuevas está esperando, eu não sei qual o pensamento dele, não há quem saiba, né? Então, eu acho que a coisa é por aí. Qualquer informação fora disso é puro achismo e é única e exclusivamente tentativa de conseguir chamar atenção e gerar notícia, só isso. De concreto, o que nós temos é isso. Então, família vascaína, é isso aí. Tá aí o Walter Brito tirando todas as dúvidas aí, se alguém acredita que vai ser essa semana ou na outra. Ele não sabe, entrou em contato, buscou saber de uma maneira aí, o Walter Brito explicou tudo direitinho. Então é isso aí, a gente tem que aguardar. A gente tem esperança sim no projeto Somamos, no Leva esse ano, mas, cara, é complicado, essa situação de justiça aí, tá demorada e não vai ser amanhã ou essa semana, porque nem o Walter Brito aí, por exemplo, sabe. A gente vai ter que aguardar e ficar na esperança que esse time do Vasco, que essa gestão aí entregue aí o maior número de pontos para que aí no futuro, se Deus quiser, dê projeto Somamos e leve esse ano como presidente do Vasco. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.